Fala pessoal do segundo ano, professora Simone Cassiari de Biologia passando por aqui com mais um vídeo de correção comentada das atividades do PET. Agora, semana 1 do PET volume 3, né, que traz para a gente as informações, né, sobre as bactérias e as arqueias, sobre esses dois domínios, né, de organismos vivos, procarióticos, certo? Unicelulares. Então, ele vai trazer para a gente as características gerais, a morfologia, né? Traz para a gente aqui um esquema geral, né, da morfologia bacteriana. Inclusive, esse desenho você vai poder usar depois lá nas atividades. E no finalzinho aqui ele traz as informações sobre a coloração de Gram, sobre as bactérias Gram positivas e Gram negativas, né? Lembrando que as gram-positivas ficam roxas e as gram-negativas ficam rosas. A gente vai entender por que que isso acontece daqui a pouquinho, tá bom? E ele traz para a gente aqui as atividades. Então, atividade 1. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova: as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique sua resposta. Então, quando ele fala, né, esse estudante escreve lá que a bactéria não tem núcleo, está correto, né? As bactérias são procarióticas justamente por causa dessa característica de serem desprovidas de um núcleo, né, de uma delimitação de um núcleo, certo? Mas quando ele afirma que elas não têm nem DNA, aí está incorreto, né? As bactérias, como todos os seres vivos, possuem sim o material genético, só que ele fica disperso no citoplasma, ok? Número 2. Descreva a organização básica de uma célula procariótica e faça um desenho esquemático identificando as suas principais partes. Então, você poderia voltar aqui, né, no resumo, ó, é esse esquema básico aqui, né, demonstrando a presença das fímbrias e do flagelo, que lembrar que nem toda bactéria tem, tá? A cápsula bacteriana, a gente tem a parede de peptidoglicano, né? Formando a parede celular. Aqui mais por dentro tem a amarelinha membrana plasmática, lá dentro o citoplasma e no centro o DNA disperso diretamente no citoplasma, ou seja, sem um núcleo definido, ok? Número 3. Pesquise em outras fontes e responda, considerando os grandes grupos de organismos vivos do planeta, bactérias, protistas, fungos, animais e plantas, em quais deles existem seres clorofilados e fotossintetizantes? Então, vamos por partes, né? Seguindo a ordem que ele colocou aqui para a gente. Então, dentro do grupo das bactérias, nós temos tanto as bactérias que são fotossintetizantes, elas só não possuem cloroplasto como as plantas e as algas, ok? Mas elas possuem a bactéria clorofila, que é uma molécula sensível à luz também, né, e que realiza fotossíntese. Então, dentro do grupo das bactérias, além dessas bactérias fotossintetizantes, a gente tem as cianobactérias, ou que eram chamadas antigamente de bactérias azuis, né, de algas azuis. As cianobactérias têm uma coloração azulada, né, e também fazem fotossíntese. Então, você tem dentro do grupo das bactérias as bactérias fotossintetizantes, as cianobactérias. Nos protistas, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que de uns tempos para cá, as algas foram retiradas do grupo de plantas e foram levadas para esse reino dos protistas, né? Tanto é que o reino em si mudou de nome, virou protoctista. Então, as algas que estão presentes dentro desse reino, né? Nos fungos, nenhum, né? Todos os fungos são heterotróficos, nem nos animais também não, também são todos heterotróficos. E dentro das plantas, todas as plantas são fotossintetizantes, né, e clorofiladas, tá? Então, dentro do grupo das bactérias, dos protistas e das plantas é que teriam organismos fotossintetizantes clorofilados, ok? Número 4. As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desses organismos, é correto afirmar que
Então, aqui está perguntando com relação ao tipo celular, se é procariótico ou eucariótico, e se é quimiosintetizante, fotossintetizante ou heterotrófico, né? Primeira coisa, cianobactérias são procariontes, como todas as bactérias, certo? Então, sobraria somente a letra A e a letra B para a gente. E aí, com relação à forma de nutrição, só existe quimiosintetizante e fotossintetizante. E o correto é fotossintetizante. Então, sobra somente a letra B, que afirma que as cianobactérias são seres procariontes e fotossintetizantes. Ou seja, procarionte tem uma célula mais simples, sem núcleo delimitado, e fotossintetizante porque são capazes de realizar fotossíntese, ok? Então, número 4, letra B. Número 5. Sobre a classificação das bactérias, marque a alternativa incorreta. Então, aqui a gente tem que procurar a errada, certo? Então, vamos lá. Letra A. Bactérias esféricas agrupadas em uma espécie de cubo recebem a denominação de sarcina. Essa está correta. Se você olhar lá em cima no esquema que ele traz para a gente, das possibilidades morfológicas, né, e das colônias bacterianas, a sarcina forma exatamente um cubo formado por esferas, né? Letra B. Cocobacilos são bactérias que apresentam uma forma de transição entre cocos e bacilos. Tá correto também, né? Essas bactérias, assim, elas são até muito confundidas, né, com cocos, porque elas são bacilos muito curtos. Então, o corpinho é curto e as extremidades arredondadas. Então, dependendo da forma que você olha, você vai se confundir, vai achar que são cocos, que são esferas pequenininhas, ok? Mas, então, a letra B também está correta. Letra C. Vibrião é uma bactéria que apresenta um formato que lembra uma vírgula. Tá certo também, né? Lembra uma vírgulazinha, assim, dobradinha, curvadinha. Letra D. Bactérias gram-negativas apresentam uma parede celular de grande complexidade. Na verdade, tanto as gram-negativas quanto as gram-positivas têm uma complexidade na parede, né? Então, aqui está certo, ok? É justamente essa parede celular que vai diferenciar as gram-negativas das positivas depois. E na letra E, quanto à morfologia, as bactérias podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. É essa que está incorreta, né? A letra E. O que acontece? Com relação à coloração de gram, não é usado para determinar a morfologia da bactéria, né? A morfologia é quando você classifica em cocos, bacilos, vibriões, entendeu? Agora, quando você fala de coloração de gram, é para diferenciar as propriedades químicas da parede celular de uma bactéria para outra, ok? Que é o que ele vai pedir aqui na C para gente. Então, na número 5, a errada, né? A que a gente tinha que marcar, que a gente estava procurando, é a letra E. A número 6, diferencie bactérias gram-positivas de gram-negativas. Então, qual que é a diferença básica, tá? As bactérias gram-positivas, elas têm uma parede de peptidoglicano, que é um polímero de açúcar com aminoácido, bem espessa. Então, nas bactérias gram-positivas, essa parede é espessa, certo? E como ela é espessa, no momento que o cara lá, né, o microbiologista vai fazer uma análise lá no laboratório e ele coloca o corante sobre essa bactéria com essa camada de peptidoglicano espessa, o corante roxo, ele vai se impregnar e mesmo depois, quando esse cientista lavar essa amostra com álcool, né, geralmente, o formato da bactéria vai continuar na coloração roxa, tá? Já as bactérias gram-negativas, essa parede de peptidoglicano é um pouco mais fina. Então, na hora que o microbiologista coloca o corante violeta, né, chamado de cristal violeta, e depois lava essa amostra bacteriana com álcool também, na bactéria gram-negativa, esse corante violeta, roxeado, vai sair, né? E aí, na hora que ele jogar a outra coloração, que é de cor vermelha,
essa coloração vai se fixar nas paredes das bactérias gram-negativas. Então, é por isso que as bactérias gram-positivas ficam com a coloração arroxeada e as gram-negativas acabam ficando vermelhas, meio rosadas e tudo mais, tá ok? Essa diferença química aí, né, é importantíssima para poder diferenciar o tipo de bactéria que pode estar causando uma infecção, né? A gente tem vários exemplos aí de bactérias gram-positivas, por exemplo, o Clostridium, quem mais? O Lactobacillus, o Staphylococcus, o Streptococcus, né? E as gram-negativas, a gente tem a Escherichia, que é muito comum nas infecções de urina, por exemplo. Heliobacter, que causa infecção no estômago, no intestino, certo? Tem a clamídia, tem a salmonela, né? Então, tem vários exemplos aí se vocês procurarem, ok? Então, a diferença aí é basicamente a diferença química mesmo na composição da parede celular dessas bactérias, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Utilizem esse vídeo aí para fazer as complementações nas respostas do caderno ou do PET de vocês. E vamos